Bora, meus amigos! Cara, hoje tem um episódio massa, viu? Eu tô aqui ansioso, peguei aqui o brief do cara. Cara bom, viu, meu rapaz? Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse conteúdo. Ele é dono da Economiflix. Dono não, sócio. Ele me disse que não é pra falar CEO. Sócio é mais tranquilo, mais, né? Uma palavrinha mais leve. Mais leve. Mas estou bastante ansioso para ouvir sua história, meu amigo. Obrigado por você ter vindo aí. Estou aqui ao lado do Cássio. A gente está tocando esse podcast aí de inovações, tecnologia, que é diferente no nosso mercado. Estava precisando para trocar muita ideia, fazer essa troca de experiências, né, Cássio? Com certeza. E Vitor estar aqui é algo que vai trazer um cenário um pouco distante do que a gente faz, né? Economiflix. Economiflix. Mas antes do Economiflix, eu já sei a história dele aqui, mas ele quer puxar como é que foi essa sua conexão aí para a área do digital. Você já teve infoproduto há 30 anos atrás, quando você falava? Como é isso? Me conta aí. A gente tá falando em 2 anos para cá, quando... Pô, tá na moda hoje, você teve uma experiência há um bom tempo atrás. Fala um pouco aí, Vitor. Como surgiu o Vitor nessa área? Você é de música, né? É isso. Na verdade, eu saí de Natal, eu tinha 18 anos, me aventurei fora do Brasil. E nessa rodada pelo mundo eu acabei parando em São Paulo. Na época eu tocava, fiz faculdade de música em São Paulo, na Embi Morumbi. E aí acabei entrando no mercado de publicidade. Eu tocava com os artistas, fazia turnê e tudo mais. Você tocava o quê? Guitarra? Tocava guitarra, violão, tocava bandolim, tudo de corda. Cantava também? Não, aí já é demais. Mas eu acabei entrando no mercado de publicidade. Eu tinha um amigo que era... Desculpa interromper, Vitor. Em que ano? Isso foi... Eu cheguei em São Paulo em 2009. Então, eu comecei a trabalhar com publicidade em 2011. Né? 10 anos atrás. 10 anos atrás. E aí eu tinha um sócio, que é um grande amigo, que ele era redator sênior da Borg Loi, que é uma grande agência em São Paulo. E a gente acabou montando uma produtora e a gente começou a prestar serviço para as agências. Ou seja, a gente produzia áudios, jingles, para os comerciais. E aí nessa a gente viu que tinha um mercado enorme do digital. Eu acabei, sem querer, gravando um infoproduto. Na verdade, eu gravei uma videoaula de cavaquinho. E aí, na época, eu fui atrás de várias editoras. Na época, você era refém disso, né? De editora. Verdade. Você não tinha... Você queria lançar uma música, você tinha que procurar uma gravadora, alguém que te lançasse. Não era hoje que você vai lá com a sua música no YouTube, coloca um tráfego ali e o negócio começa... mais democrático, né? Hoje é muito mais acessível, né, ao pequeno produtor. Na época não tinha isso. E aí, em 2011, eu consegui uma editora, depois de 30 nãos, que falou assim, a gente lança o seu curso de cavaquinho, mas a gente fica com 75% do lucro, né? Caraca! Aí o governo fica com 20 e poucos, sobrou o quê? Uns 5%? Caramba, e aí, muito, né? É muito, mas depois de tantos nãos, eu falei assim, ou vai ou vai, né? E aí eles conseguiram vender 20 mil exemplares a R$19,99. Né? Na época, pra mim, foi um boom, assim. Dá uma conta boa, 100 mil. Você fez seu 6 em 7. 6 em 7. Você era pra ter ensinado ao Érico Rocha como é que faz. Sendo que isso não era no mercado digital. A gente vendia... Sim, era no porta a porta. Não, a gente... era banca de jornal. Então, várias vezes eu recebia mensagem, olha que eu vi você aqui, ó. A pessoa mandava foto na banca de jornal. Mais desafiador ainda. Caraca. Imagina isso no digital. Né? Eles colocaram esse material em banca de jornal. Então, eu não tinha o trabalho da venda, né? Eu só produzia o conteúdo. E aí, quando acabou meu contrato com eles, eu falei, isso é interessante. Então, na época, a Hotmart estava lançando ainda. Estava bem no início. E aí, a gente pegou esse curso de cavaquinho. Eu toco cavaquinho super mal, mas era um curso básico, assim. E a gente lançou pro digital. A gente chegou a vender pela Monetize, chegou a vender pela Hotmart, tem a Dus também. Hoje tem algumas outras empresas que fazem essa parte de venda de infoproduto, né? Mas na época era o que a gente tinha, né? Eram as ferramentas que a gente tinha. E aí era no início também dos afiliados, no início de tráfego, muita gente não sabia como fazer. Então esse foi um mercado que eu cresci no início dele, né, do digital. Por exemplo, na minha época, era muito fácil você converter com tráfego orgânico, né? Você colocava o seu anúncio num grupo, fazia as pessoas comentarem, começava a ter relevância, as pessoas clicavam, iam lá e compravam. No início também as pessoas tinham muita dificuldade do que era infoproduto, né? Como é que eu vou comprar uma coisa que seja online, o produto eu vou receber de forma online
e eu não vou nem ver a pessoa que está me vendendo. Então, no início, por exemplo, a gente sentiu muita dificuldade nisso, as pessoas entenderem o que era infoproduto, né? Hoje, todo mundo fala de infoproduto, Sim. hoje você tem N produtos, né? Mas na época era uma coisa muito nova. E aí a gente colocou esse curso para o online, começou a vender bem, era um ticket barato, então... O valor era o mesmo? R$19,90? Não, a gente começou a vender já por R$49,90. Aumentou um pouquinho. Mas você podia dividir em 10 vezes no cartão, né? Tinha... Aí tem um percentual da Hotmart também, não era mais os 75%. Não era mais 75%, eram 10%, né? Mas foi uma experiência muito boa, a gente começou a vender, e aí eu comecei a vender muito por afiliado, né? Isso foi uma virada de chave muito boa pra gente, porque cada vez mais eu estava vendendo mais, colocando menos dinheiro em tráfego. Eu acabei entendendo que o afiliado, ele era uma venda que eu não faria. Então, o afiliado coloca o dinheiro dele no tráfego, o afiliado, ele faz as copies, os anúncios dele, mas também, afiliado, ele não tem fidelidade com ninguém, né? Ele começa a vender para você. Onde está tendo fluxo, né? Você dividia quanto para o afiliado? Meio? No começo, a gente dividia 20%, o ticket era barato, então era uma maneira de... E aí comecei a perceber que 20% para um ticket barato não convertia. Então, os afiliados que começavam a vender ou que perguntavam, eu já cheguei a ter afiliado ganhando 50% de comissão. Era bom, porque era uma venda que eu não faria. Sim. E aí, nesse meio tempo, eu acabei vindo trabalhar com o mercado financeiro, né? Voltei. Deixa eu só fazer uma pergunta em relação a essa parte da venda. Você falou que tinha muita venda orgânica, né? Uhum. Mas vocês utilizavam ciência de dados aí para ter um plus a mais do que o orgânico, né? Sim, na verdade, assim, a gente usava o Pixel, né? Sim. Facebook é o básico hoje em dia, mas a gente usava muito o remarketing e a gente usava muito campanha de lookalike. Não sei se entendem disso também. Era basicamente como a gente convertia, né? Hoje em dia a gente também converte muito com público semelhante. E para mim é a grande sacada, assim, é o remarketing, né? Ou você faz aquele tráfego de guerrilha, né? Que o cara vai entrar na tua página, compra ou não compra que tá fora. Sim. Ou você trabalha essa pessoa que ela com conteúdo, com inbound marketing, com quebra de objeção. E aí você precisa ter dentro da sua estrutura online o teu funil de conversão para que você consiga, de fato, chegar no resultado que você busca. Fiz essa pergunta mais básica, que o nosso público ele vai ser de empresários, o público da universidade, de estudantes, de startups, mas também a população em geral. Então, é importante para quem está lá no interior querendo vender o seu produto, ou um artesanato, ou seja o que for, como é que pode trabalhar nesse cenário mais democrático, né? Por isso que a pergunta, mesmo tendo 10 anos de defasagem, acho que é importante as pessoas entenderem que não é chegar, publicar e o negócio andar por si só, né? Eu acredito que a gente fala muito de marketing digital e a gente fala muito acessibilidade. Você hoje pode... Eu vivo fazendo supermercado de casa, né? Então eu não vou ao supermercado. Mas também a gente consegue inverter para falar do cara que mora numa cidade pequena, que o cara não tem acesso muitas vezes à oportunidade de trabalho, mas ele tem ali um conhecimento que ele consegue gerar tráfego para um produto que ele não criou, uma entrega que ele não vai fazer e ele ganhar uma comissão em cima disso. Ele precisa entender os meios que ele tem ali para conseguir produzir essa venda, né? Ele vai ligar alguém que tem uma dor, que precisa de um produto ou serviço, a alguém que tem ali esse produto ou serviço. Então, eu acho muito democrático isso, né? Na minha época, parece um velho assim, né? Mas... É meio distante mesmo, 10 anos atrás. 8 anos. Há 10 anos atrás... 10 anos atrás, fazendo algo paralelo. Se tivesse feito uns investimentos bons, a gente tava... Mas há 10, 12 anos atrás, para você ter uma ideia, se você quisesse de fato lançar uma música, você precisaria estar dentro de um modelo de negócio que você ia ter que ter uma gravadora, um produtor, muito dinheiro envolvido, era muito caro. Era mais concentrado também, né? Sim, e hoje em dia você compra um microfone, liga no celular, você já consegue ter ali um som legal, com a câmera do celular você consegue produzir um clipe bacana. Há 12 anos atrás não era tão fácil assim. A gente olha para trás às vezes com muito saudosismo, né? A gente fala, mas o que eu acho interessante é entender que esses processos eles são muito rápidos. Por exemplo, a gente estava aqui falando da faculdade,
eu sou um cara que eu vim da música e trabalho com algo que não tem nada a ver com a música. Mas nesse meio tempo, eu percebo que o mercado ele é tão dinâmico que muitas vezes a universidade ela não consegue acompanhar, né, as mudanças do mercado. Por exemplo, eu cheguei a fazer publicidade também. Não terminei, mas cheguei a fazer publicidade. Não, o NP aqui. Não sei nem se pode falar. Pode. Aqui é democrático também, o diálogo. Na descrição a gente vai ter aqui o link da UNP, porque eu sou afiliado da UNP também. Eu me formei na UNP, então tem que falar sou egresso da UNP. E na época, eu fiz publicidade, a gente dava publicidade numa ótica muito ali da agência, do atendimento do cliente, qual setor você vai ser. Hoje eu tenho vários amigos de publicidade e o mercado é completamente diferente disso, assim, né? E eu acho que aquela pessoa que está lá do interior, aquela pessoa que quer aprender, que quer ganhar dinheiro com o mercado digital, ele precisa entender que essas mudanças são muito rápidas e muitas vezes, no meu ponto de vista, esse conhecimento ele não está na universidade. Ele está na vivência, ele está em curso, ele está em fórum, ele está em network. Vocês já devem ter feito vários cursos e muitas vezes você aprende muito mais com quem está ali fazendo curso com você do que propriamente com um diploma ou certificado que você tem. Então, como aqui é um bate-papo, eu vou tocar uma experiência. Tá. Né, só para te interromper. Mas eu já fiz 4 faculdades e também não acabei. Tudo que eu tenho de conhecimento de programação, de tudo, né, que eu já fiz, foi fazendo curso online. Hoje eu tenho os cursos online grátis no YouTube. Então, a gente faz, né? Fiz três, iniciei 3 faculdades, terminei uma e tô concluindo o mestrado em outra. Então é dessa maneira, né? Hoje eu faço muito curso online. Eu sou assim, a quantidade de conhecimento que eu tenho, a pessoa, qual faculdade que você fez? Mas na internet. É engraçado. Vou dar um relato bem rapidinho aqui, que mexe com a economia, que vai fazer o gancho para vir nessa parte de economia e investimentos. Lá no interior, no qual eu tenho minhas raízes, eu conversei com um cidadão lá, ele queria me conhecer, e aí, tá bom, bateu um papo, ele disse que estava querendo não mais depender de emprego de prefeitura. Ele queria empreender. Sim. E aí... Você viu ali em você uma oportunidade de trocar uma ideia. Dar um norte, né? E aí ele trouxe uma situação que ele queria vender, que ele sentia falta na cidade de vender cuscuz. E aí ele viu ele foi no Zap, mas eu acho que foi no TikTok ou foi no Instagram da filha, alguma coisa assim. E ele viu que tinha uma conta que ele queria que eu explicasse para ele. Que era para ele vender, para ele conseguir 10 mil reais por mês. Ele podia vender 10 mil cuscuz a R$1, vender 1000 cuscuz a R$10, ou vender 100 cuscuz a R$100. E aí ele perguntou como era que isso funcionava. Aí eu disse, você tem que ver o preço da matéria-prima, ver quanto é a sua hora de trabalho, ver o mercado, se você consegue vender 1000 cuscuz, ou 100 cuscuz, ou 10 cuscuz. E aí ele, tá bom, eu vou ver com isso aí. Beleza, passou uns meses, 2, 3 meses. Quando eu voltei lá, ele, Cássio, queria falar com você. Tá. Ele disse, Cássio, olha, eu vi que eu consigo vender, já botei, tô vendendo, e tô vendendo em média de 400 cuscuz por semana. Então, 400 cuscuz por semana, 7 dias, vai lhe dar uns seus 60 cuscuz por dia. E ele tava conseguindo manter a família dele nessa situação. E aí eles só estão me perdendo em uma coisa, na conta da produção. E aí eu queria que você me explicasse aqui, aí eu não queria muito meter no seu negócio, mas vamos bater um papo. E aí a noção do empreendedorismo social no Brasil, é isso que eu queria dizer. Ele é tão sensacional que eles têm um curso, mas através de ter visto como funcionava essa lógica, né, de vender 10, vender 100, vender 1000, do esforço, ele conseguiu manter um negócio no meio da pandemia e conseguiu dar uma sobrevida ou um novo negócio à família, né? Então, fazendo esse gancho, nessa parte de gestão de negócios e investimentos, como foi que surgiu essa história aí? É engraçado que eu falo com todo mundo, assim, eu comecei quebrado, né? Eu montei uma fábrica de roupa, quebrei pelo pé, assim, vendi carro. Tinha experiência na área? Não, eu fiz tudo errado, eu fiz Empretec. Legal, eu fiz também. Empretec é legal. Adorei o Empretec, foi revolucionário na minha vida. E aí eu saí do Empretec, né, falando assim, vou fazer algo diferente.
E na época eu tinha um dinheiro guardado, vou montar uma fábrica, aluguei galpão, comprei maquinário. Voltou pra torar. Voltei pra torar. Vou... Vou fazer o negócio acontecer. Mas você já tinha trabalhado nessa área do Nunca. infoproduto? Não, de infoproduto já. Mas na parte de produção de roupa, sim. nada assim. E aí eu comecei a produzir as roupas e ir lá comercializar. E aí eu não tinha experiência com fábrica, que é diferente de infoproduto, de empresa, de produção. A dinâmica é A diferente. dinâmica, o tempo das coisas é Enquanto a diferente. galera do físico tá correndo para o digital, ele tava saindo do digital para Pro físico, né? Eu fiz Empretec, falei, roupa é interessante. E é interessante, a margem é muito alta, mas eu não soube lidar com as adversidades de uma fábrica, né? De você ter o capital de giro, de produção, de lidar com funcionário de fábrica, que é diferente muitas vezes do cara que é designer. Então, eu era acostumado a lidar com um perfil e quando eu fui ver, eu estava em outro perfil de negócio completamente diferente, que eu não entendia o perfil de negócio. E também, se vocês estiverem me vendo aí, em termos de stylists, assim, eu também não entendo muita coisa, eu sou meio cafona, assim. E aí, de fato, a fábrica quebrou. E aí nessa eu tava perdido. Uma puta experiência também, né? Você pegou uma Foi uma bagagem, puta experiência. Dizem que o segredo de uma empresa de sucesso é a experiência que você teve de uma que você quebrou, né? E aí eu quebrei. O Pablo passou aqui, que faz muito Empretec, ele é ministro do Empretec também. Ele falou que acho que geralmente são 4 ou 5 vezes a pessoa quebra. Pra aí sim fazer um mega sucesso, né? Ele falou, eu já quebrei 4,5, então já tá bom pra. Engraçado. E aí eu realmente tinha quebrado, assim, eu tava muito sem grana na vida. E aí minha mãe falou, Vitor, faça um curso de alguma coisa, pelo amor de Deus. Você não vai ficar parado vegetando nessa vida, né? Não vai montar outra empresa de roupa, não. E aí ela falou, eu vou te ajudar. Mas na época eu tinha visto uns vídeos na internet, o pessoal na lancha ganhando milhões num dia assim. Falei, pô, isso é interessante, o cara tá ganhando 1 milhão na lancha ali, eu quero ganhar 1 milhão na lancha também. Trabalhando na lancha. Na lancha, né, assim. Esses vídeos. Eu acho muito engraçado, o cara tá na lancha com o celular, Uma cerveja. ganhando dinheiro aí com a cerveja. E aí eu comecei a fazer alguns cursos. Na época, a XP, ela tava... A XP ela já era uma empresa forte, mas assim, no Nordeste ela tava começando a criar um nome muito forte aqui. Ela é uma empresa gaúcha ou Não. paulista mesmo? Eles são o Benchmall, a XP, se não me engano, começou em Porto Alegre, mas a sede hoje deles seja em São Paulo, mas o Benchmall eu acho que ele é carioca, né? Mas a trajetória passa, se não me engano, por Porto Alegre. E aí, nessa história, eu comecei a fazer uns cursos da XP e acabei sendo chamado para trabalhar na XP. E aí minha vida voltou a respirar novamente, assim. E aí nessa, eu virei um operador da XP, acabei indo para o escritório que ficava no Rio, e aí eu ficava Rio, Natal, acabei fechando uma consultoria com outras empresas, e aí em 2019 eu acabei me mudando para o Rio, e aí eu comecei a virar gestor de investimentos de uma holding. Então eu saí da XP e fiquei trabalhando para um grupo que tinha várias empresas de mercado financeiro. Mas peraí, que eu já saquei que você já tá de lancha. Aquele cara da lancha, eu já saquei já. Nessa fase eu passei já. Vira essa chave e me conta aí. Você fez um curso na internet? Então, é isso? Pra poder eu também andar na lancha. Eu quero. Quando eu Vamos comecei, democratizar essa lancha aí. Peraí. Ele foi rapidinho, você viu? Ele Foi, voltou. Tô na lancha lá. Não, mas eu acho que uma pergunta antes dessa em quanto tempo foi isso? As pessoas acreditam que assim, você começa a investir e em 3 meses você tá andando de BMW. Não é assim, né? Quando eu comecei, você tem a fase de querer também ficar operando na lancha, ficar na lancha. As minhas experiências disso foram péssimas, eu muito mais perdi do que ganhei e desisti de ficar na lancha assim. Mas quando eu comecei com um curso online. A XP ela disponibilizava vários cursos online. Grátis, né? Grátis. Alguns são grátis e tem alguns que são pagos, que são com alguns analistas específicos, enfim. E aí eu fiz os cursos, acabei sendo chamado, acabei tendo que ir para o Rio, e aí lá você faz alguns outros cursos, você precisa ter algumas certificações, e aí você entra no mercado, né? E aí você vai crescendo aos poucos. Não é um mercado fácil, não é um mercado simples assim também, eu vou ficar aqui, eu vou ganhar agora 10 mil por dia. Não é assim. Matemática... É uma dedicação também, né? Igual a toda profissão. Né? E matemática, 2 mais 2 é 4, né? Você acaba que não tem como fugir muito disso. Então... ele é um mercado que ele vem crescendo muito, porque
era um mercado muito acessível apenas quem tinha muito dinheiro. Hoje em dia, o mercado financeiro ele é acessível a todo mundo, porque você fala assim, Vitor, mas eu não tenho dinheiro para investir. Você vai comprar uma ação do Itaú, é 40 e poucos reais, é mais barato que o McDonald's, né? Então, o investimento hoje ele passa muito mais pelo conhecimento do que pela falta ou excesso de dinheiro. Há alguns anos atrás, sim, você precisava ter muito dinheiro. Você abrir uma posição de um contrato futuro ou de uma ação, você precisava alocar muito capital para isso. Hoje, não. Você pode comprar frações de ações, você pode comprar derivativos, que aí você é um valor mais acessível. Na minha época, quando eu comecei a trabalhar nesse mercado, era um mercado muito novo para muita gente. Então, as corretoras elas estavam contratando muito, né? Elas, por exemplo, quando eu fui estudar vários cursos da XP, eu fui financiado pela própria XP. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, você já tem pessoas que já fazem faculdade focadas para determinados nichos de mercado. Você já tem um tipo de informação hoje que há 7 anos era restrito a quem tinha livros caros, você tinha que comprar alguns cursos caros. Então, eu acho que hoje o mercado ele acaba também sendo mais democrático para quem quer trabalhar com o mercado financeiro. Não é da noite para o dia, você não fica rico da noite para o dia. E o que muita gente acha, às vezes, assim, eu vejo na internet que o cara está lá ganhando, sei lá, R$1.000 por dia. E aí a gente volta num ponto que a gente até falou aqui no início, falando sobre o risco, né? Então, você fala assim, Vitor, eu quero fazer R$1.000 por dia, mas eu vou colocar R$10.000 lá para eu operar, trabalhar esse dinheiro. É uma margem, é um ganho tão alto que você coloca o teu capital no risco que em algum momento você vai quebrar, em algum momento você vai perder esse capital. As pessoas têm muita dificuldade de mensurar risco. Então, na época que eu trabalhei como gestor, das minhas funções era calcular risco. Qual é o risco da operação, né? Qual é o risco-retorno que vale a pena ou não entrar nessa operação ou não? Será que esse modelo de negócio funciona para o nosso perfil de investidor aqui do grupo? Então, são coisas que você precisa ter na hora que você vai investir, tanto como CPF ou como CNPJ. Então, se você tem uma empresa e você decide investir de alguma forma, você precisa saber quais são os riscos que você está ali sujeito a passar. Bacana. É bem... Então, assim... Quebra um tabu, né? A gente ficou em silêncio aqui no Primeiro, a questão do investimento, ela ainda... Não sei os números, eu não sei se você sabe a quantidade de brasileiros que investem hoje. Se eu não me engano, são 2% da população. Nossa, é muito 4 pouco. milhões, né? Pra você ter uma ideia, há umas 3 semanas atrás, foi comemorado que 1 milhão de CPFs de mulheres estavam registrados na Bolsa. Né? O fato de estar registrado também não significa que esteja investindo, mas pelo menos assim, já tem conta aberta numa corretora. O nosso mercado é um mercado muito... As pessoas têm medo e as pessoas elas se sentem muito inseguras por falta de conhecimento. Grande parte do dinheiro do brasileiro está na poupança. Sim. Eu falo para todo mundo, não confunda o hábito de poupar com um produto bancário poupança. Você precisa poupar, mas não na poupança. Você tem hoje modelos de investimentos, você tem produtos também, tanto de banco, tanto de corretora, que você consegue ter uma liquidez interessante de acordo com o seu perfil, você consegue diminuir o risco, então você consegue encaixar investimentos junto ao seu perfil de investidor, que são muito mais atrativos do que deixar seu dinheiro na poupança. Sim. E aí foi quando... Não, pode falar. Não, eu vi aqui que você, no quesito aí de produto, negócios digitais, você além da XP ainda toca alguma coisa nesse sentido? Não, eu saí da XP e aí eu fui trabalhar como gestor de uma holding. Então, eu trabalhava com um grupo, geria 120 pessoas mais ou menos, e aí... Uma holding de investimentos. De investimentos, Lá a gente era uma Uber do crédito, falava para todo mundo assim. Legal. O objetivo deles era ligar as pessoas que queriam investir a um juros mais atrativo, as pessoas que precisavam de crédito a um juros mais justo. Como a Crefisa, por exemplo. Né? Tem várias fintechs disso também. Mas, por exemplo, a Crefisa ela é uma empresa que ela fornece crédito. Você pode até falar dos juros, os juros é muito alto e tudo mais. Mas dentro dessa pandemia, por exemplo, o acesso ao crédito foi fundamental para muita gente. Então, foi um mercado que cresceu muito. E aí, em fevereiro agora desse ano, eu pedi demissão. Então, por isso que agora eu só trabalho de bermuda e camiseta, assim. Daqui a pouco volta pra lanche. Aboli o terno e gravata.
E aí montei o EconomyFlix, que é uma escola de investimento online. Então, uso a experiência que eu tive nesses anos. Tenho uma sócia que ela é doutora, ela é antropóloga com doutorado e tudo mais. E aí a gente montou uma escola com o objetivo de ensinar as pessoas a investirem do zero. Ou seja, Vitor, eu não sei nada. Então, esse curso é para você, né? Nossa. A gente ensina desde o que é um perfil de investidor, por que investir, como alinhar as suas expectativas aos produtos que a gente tem no mercado, o que é renda variável, o que é renda fixa, né? As pessoas, às vezes, elas não... Pode parecer simples, básico, mas as pessoas têm dúvidas sobre isso. Isso aí você tem o quê? Um YouTube ou você paga um valor? Uma plataforma própria. Uma plataforma? Qual é esse funcionamento? Então, a gente, aí falando agora, voltando para o infoproduto, a gente fez, na época que a gente foi lançar o EconomyFlix, a gente viu algumas empresas que forneciam essa plataforma, ou seja, eu precisava ter um gateway de pagamento junto com uma plataforma de liberação de conteúdo. A gente achou algumas interessantes, mas a gente optou pela Hotmart. Na época a gente testou outras plataformas também. É mais popular, né? Hoje a Hotmart ela dá um alcance maior, né? E a estrutura também. Ela tem uma boa estrutura, ela tem uma boa estrutura de afiliados, então isso para mim é muito importante também, mas ela cobra uma fatia alta. Então se você pensar que você tem 10% ali só para a tua estrutura do online. Sim, para manter o negócio lá interno, 10%. A boa da Hotmart é que você só paga quando você vende, Sim. né? O que o pessoal às vezes não calcula, aí a gente volta para o cálculo de risco, né? Se você tem um produto que você vende pouco, né, ou 10% ali financeiramente é pouco também. Na hora que você tem um produto que você faz 1 milhão, por exemplo, a cifra já começa a mudar. Então você já tem que pensar... 100 mil faz falta. Faz falta. Você já tem que começar a pensar assim, será que esse dinheiro alocado de outra forma, eu consigo ter uma plataforma legal? Eu consigo ter uma estrutura de pagamento confiável? Que é o mesmo cálculo de risco, por exemplo, do mercado financeiro. Por exemplo, eu vejo que eu consigo fazer 5% ao mês. Então eu vou pegar 100 mil, colocar e vou ganhar 5 mil por mês. E aí você fala, Vitor, dá para fazer mais? Dá, mas eu exponho meu capital a um risco toda vez que eu busco um capital maior, um lucro maior. Na hora que eu pego o meu produto e coloco numa plataforma de pagamento, eu tenho que entender qual é o valor que vai ficar para a plataforma, qual é o valor do imposto, qual é o valor do afiliado. Que você pega um lançamento, que o pessoal fala assim, fiz 1 milhão em 7 dias. Você fala, poxa, muito dinheiro. Aí você vê quanto é que o cara gastou em tráfego, né? Quanto é que o cara gastou para a Hotmart? Quanto é dessas vendas que foram de afiliado? Porque, por exemplo, no EconomyFlix a gente tem afiliado. Se a minha conversão, né, for menor do que o meu custo de afiliado, por que eu vou ter um afiliado, então? Não faz sentido. Não faz A conta sentido. não bate. Então, esses cálculos que eu acho que é importante para quem trabalha com digital, que às vezes as pessoas não têm, que é mensurar plataforma, imposto, afiliado, tráfego. Não é só você pegar o dinheiro e vou colocar ali e vou esperar o mercado voltar. Fora que, por exemplo... Além de tudo, o produto tem que ser bom, né? O produto tem que ser bom. Mas quanto você gastou em curso? Né? Isso tudo tem um peso dentro do seu cálculo final. Total. Eu vou usar, por exemplo, quando eu trabalhava logo no início, a gente usava uma ferramenta chamada AD Expresso. Nem sei se existe mais. E era uma ferramenta que era interessante que ela validava vários anúncios. Validava as copies com os headlines, com o CTA, tudo mais. E aí era uma plataforma que cobrava em dólar, cobrava acho que era $99 por mês, assim. Hoje o dólar R$6, você fala, nossa, mas que convertia bem. Mas você precisa colocar isso dentro do teu custo, né? Teu custo de landing page, de domínio no ano. Você fala, é pouco. Pode ser não pode ser mais conta de mercearia, né? Se você não for o cara que toca o tráfego, já tem um gestor de tráfego para você. Tem. Né? O cara da copy, como você está dizendo, né? Mas pelo jeito eu vejo que você é o cara que toca isso também, né? Então, eu tenho um gestor de tráfego também. Porque, assim, hoje a equipe tá... É isso que eu ia perguntar. Então, hoje, como é que funciona hoje o nosso processo, tá? Hoje o meu foco é basicamente EconomyFlix, que é conteúdo, professor, é a burocracia do negócio. E aí, com o tempo, eu fui terceirizando. Eu pedi demissão em fevereiro para me dedicar só para o EconomyFlix. Mas ele é um projeto que a gente já vem desenvolvendo há um ano. Então a gente começou a desenvolver o EconomyFlix no início da pandemia. Então, quando eu já fazia os cursos presenciais, quando começou a pandemia, a gente falou assim, vamos agora
digitalizar os cursos, né? E aí, na época eu trabalhava, eu entrava no escritório às 8 da manhã e não tinha hora para sair, então a gente acabou atrasando muito essa produção de conteúdo. Mas o digital hoje, poder trabalhar de bermuda na praia, na lancha, não tem, assim... Tá vendo que ele tem a lancha? Eu sabia, Cássio. Ele soltou a mas, Passa lá pro Pirangi e já sabe dos barrachos, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, o digital ele te dá uma liberdade que, por um lado, é muito bom, por outro lado, aprisiona, né? Sim. Você falou assim, vou viajar com minha mulher, vou passar, sei lá, um mês viajando. Você vai ter que levar um computador, vai ter que escolher um hotel que tem uma boa internet, você vai ter que ficar ali com um telefone trabalhando enquanto tá todo mundo se divertindo. É um mercado interessante, para mim é ótimo, né? Você não ter chefe, você não ter... funcionário, você não tem que ficar preocupado com vale alimentação de funcionário, é muito bom. Mas voltando à pergunta que vocês tinham falado da equipe da gente. E aí eu fui terceirizando essas pessoas e essa mão de obra. Né? A primeira contratação que a gente fez, e não é contratação, né? Um prestador de serviço, foi um gestor de tráfego. Então, no começo eu que fazia um pouco as peças, as imagens, mas você peça, você vê que o cara da publicidade, ó. É das antigas. Porque hoje, quando a gente teve um aluno aqui na escola de leads, ele falou peças. Eu falei, não, vamos falar criativo. Eu vejo que você é das antigas. Das antigas. Mas pode continuar. E aí, era uma coisa meio amadora, aí você vai melhorando, aí você contrata um cara para ele fazer os e-mails. Então hoje, na verdade, a gente tem 3 pessoas, é uma equipe enxuta que trabalha essa parte do tráfego, mas o meu foco de fato é venda. Eu falo, a venda tem que estar em primeiro lugar. Então, eu falo direto assim, entre respirar e vender, venda, né? Eu sempre digo também lá em todos os ambientes no qual eu frequento, seja empresarial, jurídico e universitários, eu digo que muitos se preocupam com a base e poucos se preocupam com a venda. E aí quando você vai ver quem teve sucesso, quem não teve, normalmente quem se preocupou com a venda é que tem um sucesso, né? Apesar de os produtos nem sempre estarem perfeitos, mas a pessoa já está vendendo e adequa com o recurso que vem trazendo da venda. Quem quer fazer o produto perfeito para depois vender, normalmente quando vai vender quebra. Então, eu sempre digo isso, a venda ela tem que estar, essa frase agora é muito boa, né? Entre vender e respirar, a venda. E às vezes soa até meio cruel, assim, eu falo para todo mundo também, CNPJ não tem coração, você precisa entender o processo de demissão, você precisa entender um processo de contratação, você precisa ter resultado, você precisa mensurar resultado. É frio, né? É frio. Na época que eu fazia faculdade, era muito lúdico, né? Vamos ser redator, vamos ser... criativo, né? E aí você entra no mercado de trabalho, é só a bucha, só assim, é chefe que manda virar à noite. Eu fiz campanha para Gillette, que, cara, virava noite atrás de noite e não dormia. E você vai ver... Ansiedade, né? Ansiedade. Pressão eu morava em São Paulo, resultado, né? 10 quilos mais gordo, caindo cabelo de estresse, indo dermatologista. Você fala, isso não é vida, né? Mas... se você não aprende a vender, você está fadado ao fracasso. Para mim, em qualquer área. Eu trabalhei como músico eu também precisava vender. Eu precisava ter o meu portfólio. Olha, eu toquei, eu fiz isso, daqui, eu faço, papapá. Da mesma forma, você é publicitário, você tem que ter a tua pasta, né? E dentro do business da coisa, você precisa estar ali ligado na venda direta. Então, hoje... eu tenho uma sócia, a Raquel, se ela estiver assistindo aí também. Com certeza. Depois... A sócia tem que assistir. A sócia vai curtir e comentar, com certeza. E é interessante que, por exemplo, no caso da gente, a gente é bem diferente, né? Ela é uma pessoa de universidade, acadêmica, doutora. Isso é ótimo, né? Os dois mundos bem próximos, né? E eu sou um cara da prática, assim. Eu fui jubilado da UFRN, só pra vocês terem ideia. Esse cara é diferenciado. Diferenciado. Conseguiu. E minha mãe é professora, imagina a vergonha. Mas hoje a gente consegue entender que eu preciso ter uma coisa também acadêmica, eu preciso ter dentro de uma escola uma pessoa que assine a pedagogia da escola, mas também eu preciso ter assim, venda, foco em venda, conversão, como é que tá as vendas. Então, por exemplo, quando a gente começou a fazer a venda do Economiflix, a gente pensou no modelo de afiliado, e não o afiliado digital, aquele cara que eu não conheço, que ele vai pegar o link e pronto. De qualquer jeito, né? Mas a gente
criou um curso para os consultores de venda. Então a gente não chama de afiliado, a gente chama de consultor de venda. Que massa. A Não gente tem muito fez- disso não, viu? Não, e eu acho que... nunca vi algo desse... Não sei se você pegou isso em cima aí do know-how da XP, alguma coisa assim. Não, na verdade, Fica a assim, necessidade. quando eu comecei a gravar o Economiflix, eu tenho um amigo no Rio que tinha uma escola da WhatsApp, e ele falou, Vitor, usa a sala da WhatsApp aqui e fica gravando, não tá tendo aula. E aí eu comecei a ver o processo de venda deles, assim. E a WhatsApp lançou a WhatsApp Online, e é esse processo de venda. Eles não trabalham, eles trabalham o tráfego pago, mas o foco deles é em cima do consultor de venda. Ou seja, Então você tem uma pincel igual da WhatsApp, mais ou menos. sim. Entendi. Eu Então, conheço lá o processo. É ótimo o processo deles. Por quê? Eles capacitam. Então, por exemplo, o que é que a gente fez? A gente criou um speech de vendas muito próximo do speech da WhatsApp. A gente treina os consultores de venda da gente. Então, eu acredito que eu não posso cobrar que você venda se eu nunca te treinei como você vai vender. Por mais que seja online, existe uma linha que ela é muito física, ela é muito humana. Né? As pessoas que compram o Economiflix são pessoas. Elas estão negociando com pessoas. Então, por exemplo, no site da gente, a gente tem vários o call to action, né? Clique aqui, saiba mais. E a gente tem um call to action do WhatsApp. Esse é o call to action mais humanizado. É quando você clica ali e você Tem uma fala com resposta- alguém. É o call to action que mais converte. Sim. Né? É lógico, eu preciso ter alguém ali para responder, eu preciso ter alguém ali para atender. Mas, por mais que seja online, eu tenho um fator humano que ele é muito importante no meu negócio. Total. Sim. Essa questão da venda me lembrou uma experiência que eu tive, que eu assisti e fui querer aplicar. Eu assisti não lembro onde foi, mas Quero. a venda se dava o seguinte: a pessoa chegava para um emprego para vendedor e aí o entrevistador perguntava se ele já tinha vendido algo. E ele disse não, que ele tinha 19 anos, 20 anos, e era a primeira experiência. Eles estão, então comece vendendo essa garrafa de água para mim. Se você conseguir me convencer a comprar essa garrafa de água, Tá fechado. tá né? fechado, tá contratado. E aí, no decorrer do vídeo, ele convence Consegue fazer o convencimento ali. e o cara contrata ele, né? E aí eu fui aplicar isso aí num episódio, né? Só, é para vender, não é uma venda fácil do nosso produto, mas vamos começar aqui com essa possibilidade. Você já vendeu algo? Não. Então, me venda uma garrafa de água aqui. E aí o cara deu um show. Aí eu fui perguntar qual era esse feeling dele de vender. Ele disse, cara, você mexeu exatamente aonde eu tive uma experiência muito negativa na minha vida. Que eu sou do interior do estado, num ambiente que tem muita seca. Então, uma coisa que eu saberia vender era água. Caralho. Aí colou Sensacional. E aí Fantástica essa história. e aí ele foi contratado, obviamente. E é interessante isso porque às vezes acontece, né? Eu puxei o feeling da história da água e o cara, pra quem vive na seca, vender água, vender ouro, né? Tem ouro nas mãos. Então, cara, se eu pudesse colocar para vender um notebook ou vender qualquer outra coisa, tinha dado errado. Mas a água deu certo. Interessante isso. Pelo menos eu vejo muita gente com vergonha de vender, né? Muita gente com vergonha de dizer eu sou vendedor. E eu sou vendedor também. Eu vendo os meus produtos, eu vendo o Economiflix, eu estou me vendendo o tempo todo. Então, na hora que eu estou aqui com vocês e a gente fala assim, vamos comer uma pizza depois? Fala, vamos comer um sanduíche. A gente está vendendo uma ideia ali. Sim. Né? Total. É lógico que isso é uma maneira muito amigável. Mas quando você está no seu dia a dia ali, dentro de uma empresa, de um business, você é leão comendo leão, assim. Sim. Eu venho de um mercado que é o mercado financeiro, que muitas vezes é muito cruel. Você demitir alguém que você vê que a pessoa ela tem capacidade, mas ela não está tendo resultado. E, enfim, você precisa ter sangue frio e lidar com essas adversidades. Mas se você aprende a vender, se você é um bom vendedor, você não passa fome nunca. Passando. Sim. É incrível, né? Eu passei dos 30 minutos aí só pra Oi. avisar. Quando o Mas- papo é bom, é assim. Né? Continua aí, se tiver uma... Teve aquele começo ali que você falou do produto, né? Nos bastidores, a questão do copo e tudo, o nosso amigo. Puxa esse gancho. Não é? O Vitor, a gente estava conversando anteriormente, né? Sobre a inversão do que nós temos, né? Hoje nós queremos criar um copo para poder matar
substituir, na verdade, um outro produto, como forma de solução de mercado. E aí eu vejo que com a escola, o Economiflix, vocês trazem uma visão diferente, né? Na verdade, a gente começou a optar por um caminho que muita gente de mercado financeiro, da parte do educacional, optou um outro mercado. O pessoal entendeu, esses outros players de mercado, que trabalhasse as pessoas que eram um pouco mais qualificadas, tinham mais conhecimento, entendiam mais sobre o mercado, era melhor porque você conseguia cobrar um ticket mais alto. A gente entende isso, mas a gente escolheu um outro perfil. Por exemplo, o Economiflix custa R$ 44,90 por mês. Eu quero que o preço não seja uma objeção. E isso parte muito também do que você acabou de falar. Geralmente, o empresário, tá? O empreendedor ele tem um olhar um pouco diferente. Eu costumo separar um pouco o empreendedor do empresário. O empresário, ele olha e ele tem um ponto de vista muito egoísta. Ele fala assim, eu preciso beber água, eu vou tomar um copo. E eu acho que a ótica, quando você consegue inverter isso, você consegue entender que você precisa matar a sede. E a sede você pode matar não só num copo, você pode matar numa garrafa, você pode colocar na mão e a solução é a sede, não um copo. Colocar água dentro do copo. Né? E eu acho que quando você começa a olhar para o mercado com esse olhar diferente do óbvio, você começa a ver muita oportunidade. Então, eu já tive empresa, eu já quebrei, eu já tive empresa que deu muito certo, eu vendi a empresa. Faz parte do business isso. Mas eu acho que o olhar, ele é muito sutil. Por exemplo, minha mãe conta uma história, minha mãe odeia venda. Se eu falo, mãe, vamos vender alguma coisa? Ela fala, não sei vender, minha mãe é da área de educação. E aí minha mãe conta uma história que, assim, o cara tinha uma empresa de sapato e ele falou assim, vou mandar um vendedor para a África para ele sondar o mercado. E aí o vendedor chegou lá e falou, então, vai vender, que ninguém usa sapato. Aí o cara, então volta. Aí o cara ficou com isso na cabeça, foi lá e mandou outro vendedor de sapato. O cara falou assim, a gente vai vender muito sapato aqui, porque ninguém usa sapato. Então, é o mesmo mercado, é só olhar diferente. Né? Se a gente olha o mercado do nosso umbigo, a gente vai ficar achando que, por exemplo, todo mundo só quer comer cuscuz. E aí você vai voltar no interior daqui a um tempo, vai ver aquele cara do cuscuz que você falou, vendendo um cafezinho, vendendo um doce, porque ele entendeu que o mercado dele é muito além do cuscuz, né? E a gente essa educação empírica, né? Ele acaba aprendendo com os erros do dia a dia, né? E a gente olha, aqui a gente está em Natal, a gente tem um mercado pequeno, a gente tem uma população pequena. A gente olha e fala assim, nossa, o que a gente pode melhorar aqui? Aí você vê, não, já está tudo cheio, todo mundo faz tal coisa, todo mundo cheio de modinha aqui. Quando você vê muita oportunidade aqui. Eu moro hoje no Rio, tenho negócio em São Paulo, enfim, você vê muita oportunidade aqui no Nordeste, você vê muita gente querendo ganhar dinheiro, você vê muitos lugares que você tem oportunidade de empreender, oportunidade de fazer coisas que pessoas estão fazendo lá fora que dão certo, que você pode trazer para cá. Então, a questão do olhar do empreendedor, eu acho que é essa virada de chave, né? Quando você passa a ser apenas um cara ali que comanda o negócio, a você ser um líder, a você conseguir ter equity, né? O pessoal fala muito hoje de equity, assim, mas você começar a entender o seu negócio como de fato um negócio e não apenas como só uma empresa. Sempre que eu ouço pessoas como o Vitor, me dá uma esperança do negócio não ser mais o que você produz, e sim ser você. Né? Eu sempre digo que eu estou empreendedor, né? Mas algo que eu não deixarei de ser nunca, por exemplo, é advogado. Sim. Né? Então, na hora que você se torna empreendedor como carro-chefe da sua vida, você está com aquele negócio naquele momento. Depois você continua sendo empreendedor e vai empreender em outra coisa, né? E interessante você falar isso. Eu estudei música e toquei com um monte de gente. Tive uma experiência muito legal como músico na vida. E aí eu parei de tocar, abusei, cansei, comecei a empreender em outras coisas e passei muito tempo negando esse meu lado musical. E aí, numa dessas cervejadas com os amigos, um amigo meu falou assim, pô, Vitor, você pode ser tudo, inclusive músico, né? E aí eu acho que eu me tornei o cara legal, operando bem, um bom professor didático ali dentro do Economiflix, dentro das empresas que eu passei também, porque eu tenho essa bagagem como músico. Lógico que você fala assim, fulaninho entrou na faculdade de economia aos 18, se formou com 23,
você fala, ótimo, mas e a vivência, né? E o que é que você viveu na vida, assim? Eu acho que hoje, pelo menos quando eu era gestor e eu participava dos processos de contratação, lógico, você precisa ter uma certificação, você precisa ter, qual a tua experiência, né? O que é que você estudou na vida? Mas, por exemplo, eu já contratei gente que foi para entrevista de emprego de bermuda. A gente ligou pro cara, falou, vai ter entrevista. Ele falou, cara, eu tô na rua. Então pode vir. Ele falou, mas eu tô de bermuda. Eu falei, pode vir. O cara foi lá, o cara foi o melhor, a gente contratou o cara. E quando você pensa no mercado financeiro, o prédio da gente era junto do BTG Pactual lá no Rio. Então, todo mundo de terno e gravata e chega um cara de bermuda. Pra mim, o que importa é se o cara é bom, né? O resultado, né? O resultado. Vai te entregar. No Rio, ele une o útil ao agradável, né? E, pelo amor de Deus, Rio de Janeiro, 40 graus, ser de terno e gravata é muito cruel, né? É verdade. Que bate-papo, hein, meu? Aqui, se deixar, passa mais umas 2 horas. Muito bom. Vitor, queria agradecer demais sua presença aqui no nosso Ciência Tá On. É isso que nós queremos passar para o público, né? Essas experiências, essa união da universidade com o mercado, com a ciência, com a venda principalmente. Eu acho que a venda, a palavra dele foi... Essa frase vai ficar vai fazer uma hashtag aí para ele, que as pessoas precisam entender como é que funciona todos os mercados, né? Como é que funciona essa vida e tentar, de uma certa maneira, quebrar alguns paradigmas dessa parte de empreender. Então, sua trajetória, ela traz uma inspiração para muita gente. Quem está nos assistindo vai ver que é possível, né? Um professor de cavaquinho virar um investidor de bolsa de valores e agora um empreendedor de curso digital. Então, realmente é sensacional. E isso aqui de Natal. Então, que deixa bem orgulhoso como potiguar, saber desse sucesso, essa trajetória. E deixo aí suas palavras para a gente finalizar. Muito obrigado, assim, compartilhar com vocês. A gente aqui em Natal, eu acho que a gente é muito carente desse tipo de conteúdo, né? Não só de mercado financeiro, nem só de empreendedor, mas de falar sobre negócio também, de compartilhar, né? Só para uma adenda, assim, quando eu comecei a operar e comecei a ganhar dinheiro com o mercado financeiro, eu comecei a meio que dar aula para meus amigos, assim, de graça. E aí meu pai falou assim uma vez, Vitor, por que você vai ensinar todo mundo de graça? Você gastou tanto dinheiro, tanto tempo para aprender, vai ficar ensinando de graça? E aí eu acho que isso na nossa geração é muito mais latente, né, de compartilhar, assim. Então, na hora que você compartilha, né, você está ajudando outras pessoas ali também a terem um progresso que muitas vezes elas não teriam. Então é muito legal esse tipo de projeto, né? É muito legal você ter um podcast com pessoas falando sobre negócio, sobre empreender. Acho que isso faz muita diferença. E hoje, com o mercado digital, o que a gente faz não é só para Natal, né? Para o mundo todo. Então, tá sendo registrado aqui, né? Aqui é só o registro, né? Só o registro da localização. Mas... Não, e o que eu sempre digo, eu e o Alberto aqui, a gente bate muito esse papo, que o intuito é que pessoas, digamos, invisíveis ao mundo empresarial popular, aqui a gente está divulgando, né? Então, quem não conhecia Vitor hoje sabe que tem um profissional de sucesso numa área muito específica que está trazendo uma inspiração para muita gente, né? Eu que agradeço vocês. E aí a gente pode bater outros papos, conversar, fazer outros podcasts também. Certamente será convidado novamente. Pode, enfim, muito, muito legal a ideia de vocês. Show de bola, meu amigo. Rapaz, tá vendo aí que eu disse? Ele vai vir no outro podcast ali, aqui no Ciência Tá On, esse convidado eu vou catar pro meu ali do videocast. E depois ele volta pro Ciência pra dizer como é que tá o negócio. Show de bola, ó. Mais episódios aí na próxima semana. Agradecer também a Cássio pelo convite. Mais uma vez aí a Obrigado. Vitor Santiago. Bacana. E depois a gente coloca aqui na descrição o Economiflix. Economiflix. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Valeu, galera. Um abraço.